Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com a amada igreja, né? A igreja somos nós, todas as denominações. E também aqueles também que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador. Quem vos fala aqui mais uma vez, irmãozito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco, o país é o Brasil. Se vocês estiverem gostando dos trabalhos que tem aí no YouTube, você acessa o YouTube, coloca Irmãozito Limoeiro, dá um ifzinho, separa, e bota um dedinho aí no sininho e se inscreve no canal, que já tem muitos trabalhos aí, tanto de pregação como também de dinâmicas, né? Com perguntas e respostas, com 10 perguntas e 10 respostas, tudo respondido de A a D pela Bíblia, amém? E hoje eu vou trazer também mais um trabalho, hoje são 27 de março de 2023, nesta quinta-feira. Para início eu vou louvar o hino do cantor cristão, de número 385, que nos diz assim: vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênção por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim convosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado, para sempre o exaltai, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de Pai, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. E vamos deixar aqui para a nossa meditação, aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, e o versículo de 1 ao 4, que nos diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes
no teu próprio entendimento. Esse foi Provérbio, no livro de Provérbios, que eu li no capítulo 3 e os versículos de 1 ao número 4, que o nosso Deus nos abençoe. Agora, vamos passar para o estudo de hoje. O trabalho de hoje é mais uma dinâmica sobre 10 perguntas e 10 com 10 respostas. Todo no Novo Testamento, ali nos 4 primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. Eu terei 10 perguntas com 10 respostas, é uma dinâmica, e os irmãos, não são perguntas difíceis, que os irmãos possam acompanhar aí com suas Bíblias depois e conferir, para ver se está tudo certo, não é? Que nós também somos passivos de erros. Primeira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Letra B, no capítulo 3, e o versículo é também o 17. Letra C, no capítulo 5, e o versículo de número 47. Ou letra D, no capítulo 6, e o versículo é o de número 7. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo é o de número 47. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 2, e o versículo número 8. Letra B, no capítulo 3, e o versículo também número 8. Letra C, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo número 28. Ou letra D, no capítulo 6, e o versículo é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo é o de número 28. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Resposta, letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo é o 25. Também no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo é também o de número 25. Letra C, no capítulo 9, e o versículo número 25. Ou letra D, no capítulo 8, e o versículo também é o número 25. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo é o de número 25. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Resposta, letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. Letra B, também no Evangelho de João, capítulo 7, e o versículo número 24. Letra C, no capítulo 9, e o versículo número 34. Ou letra D, também no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo é o de número 44. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8,
e o versículo é o de número 44. Quinta pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Resposta: letra A. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o versículo é 21, que é a letra A. Letra B. Também está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o versículo 11. Letra C. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21. Ou letra D. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e o versículo também é o de número 21. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, e o versículo é o de número 21. Sexta pergunta: onde está escrito este versículo da Bíblia, que nos diz assim: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Resposta: letra A. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Letra B. Está escrito no livro também de Marcos, capítulo 12, versículo número 30. Letra C. Também no livro de Marcos, capítulo 14, o versículo é o de número 30. Ou letra D. Também no livro de Marcos, capítulo 15, e o versículo é o de número também 30. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 12, e o versículo é o de número 30. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Sétima pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Resposta: letra A. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 14. Letra B. Está escrito no capítulo 3 e o versículo de número 14. Letra C. No capítulo 4 e o versículo é o de número 14. Ou letra D. Também no livro de Lucas, capítulo 2, e o versículo é o de número 14. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, e o versículo é o de número 14. Oitava pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: por qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Resposta: letra A. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, e o versículo número 38. Letra B. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo número 28. Letra C. No livro de Marcos, e o capítulo número 10 e o versículo 38, ou letra D, também no livro de Marcos, capítulo 8 e o versículo é o de número 38. Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 8 e o versículo é o de número 38. Nona pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: eu sou o pão da vida? É um versículo pequeno. Resposta: letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 18. Letra B. Também no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 48. Letra C. No Evangelho de João, capítulo 6, o versículo número 28. Ou letra D. No capítulo 6 e o versículo também é o de número 38.
Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo é o de número 48. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Que nos diz assim: de novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Resposta. Letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo é número 12. Letra B. Também no Evangelho de João, capítulo 7, e o versículo também é número 12. Letra C. Também no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo é número 12. Ou letra D. Também no livro de João, no capítulo 5, e também o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo é o de número 12. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o trabalho do dia de hoje, 27 de março de 2022. Esse é o estudo de número 82, que eu já levo para os irmãos. Vocês confiram nas Bíblias de vocês, reparem se está corretamente. Não é? É uma dinâmica, com 10 perguntas e 10 respostas, como faço sempre. E os irmãos, fiquem atentos e podem consultar as suas Bíblias para ver se as respostas estão corretas. Faça como Paulo pregava lá em Bereia, como eu digo sempre, aos bereanos. E os bereanos, tudo que Paulo falava, ele se conferia para ver se estava escrito conforme as Santas Escrituras, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 39. Examinai as Escrituras, para ver se tudo que ali, o que o irmãozito fala, está realmente correto, conforme a palavra de Deus. Porque nós somos passivos de erro. E ainda vou deixar para a meditação de todos nós, tanto crentes como descrentes, deixa aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É um versículo de pregação, de salvação, desde que a pessoa aceita Cristo como libertador e salvador de sua vida, que tem livre-arbítrio de escolher ou não escolher a quem quer servir. Que diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, ninguém chegará até o nosso Deus, nosso Pai Celestial, se não for através de Jesus Cristo. Só vai subir aquele que primeiro se rendesse aos pés de Jesus e aceitá-lo como seu libertador e salvador das suas vidas. Que ele veio aqui à terra, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, 16, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que doou ou mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o nosso Deus nos abençoe. Esse foi o trabalho de hoje. Amém.